Ninguém. Então, boa tarde, beleza, pessoal? Vamos para mais uma semana e hoje o objetivo é o quê? É a gente fazer uma espécie de uma correção, um teste de mesa em cima do exercício da semana passada que vocês mandaram, né? E também, além dessa parte de fazer o tal do teste de mesa, a gente avançar um pouquinho no conteúdo, ter mais um pouquinho de conversa a respeito de programação e, além de mais avançar um pouquinho a conversa, a gente avança com mais uma estrutura, tá? A gente, por enquanto, vai continuar com esse pseudocódigo, com essa linguagem descritiva, e depois que a gente vai transformar isso numa linguagem de programação de fato, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou pegar alguns códigos de vocês e vou colocar aqui na tela, e a gente vai fazer o que é o tal do teste de mesa, mas antes eu preciso explicar o que é o teste de mesa. O teste de mesa é literalmente quando você pega um programa, um software, né, o código-fonte de um programa, e você vai lendo linha por linha e executando mentalmente ou fazendo anotações num papel, enfim, você vai simular como que o computador ia interpretar esse código. Você vai literalmente computar esse código de maneira orgânica, mas seguindo à risca aquilo que a máquina iria fazer se ela recebesse aquele comando, ok? Então, para não aparecer não apareceu o nome de quem que... Agora veio 3 documentos. Eu vou fazer dessa forma. Então eu venho e colo aqui. Não liguem para acentuação, é porque às vezes o dispositivo que a pessoa usou utiliza um conjunto de caracteres diferente do que eu estou usando aqui. Depois eu vou dar um pouquinho de detalhes também sobre o que é os conjuntos de caracteres. Eu acho que eu vou tocar nesse assunto hoje porque é conveniente. Então, primeiro ponto aqui. Lembra que eu falei que a máquina vai interpretar tudo extremamente à risca, né? Então, vamos lá. Primeiro comando, abrir o armário. A gente tem que fazer umas concessões, né? Abrir o armário poderia ser abrir o armário com a motosserra, poderia ser abrir o armário na machadada, só que vamos pelo bom senso que algumas coisas, o armário ele tem uma forma padrão de ser aberta, um jeito padrão de ser aberto que é abrir pela porta, então, ok. Retirar a lata de achocolatado em pó, né? Colocar a lata sobre a mesa. Beleza. Uma observação, para ficar um pouquinho mais fácil, até mesmo para vocês, separar o código em blocos, em pedaços. Esses pedaços podem dar um enter aqui no meio, né? Um enter a mais aqui no meio para ficar esse espacinho. Fica mais fácil para conseguir organizar as ideias, tá? Eu costumo fazer isso em código real mesmo, não só em pseudocódigo ou em anotações. Abrir o refrigerador, retirar a caixa de leite, colocar o leite sobre a mesa. Então, beleza. Esse segundo passo aqui, vou dar mais um enter. Eu vou lá no refrigerador, na minha geladeira, eu vou abrir a geladeira. Novamente, ela tem um jeito padrão de ser aberta, então a gente segue o padrão, que é abrindo pela porta. Vou retirar a caixa de leite e vou colocar o leite sobre a mesa. Então, eu vou lá na mesa e coloco o leite sobre a mesa e não a caixa de leite sobre a mesa. Então, esse foi o primeiro bug que a gente encontrou. Mas é um bugzinho de leve. Então, a gente faria uma correçãozinha bem rápida aqui. Colocar a caixa sobre a mesa. Cara, eu não preciso dizer a caixa de leite. O computador ele entende, e mais pra frente a gente vai falar um pouquinho a respeito, o que é uma certa camada de contexto. Então, dentro do código, tem algumas coisas que elas possuem um contexto, e aquele contexto permite que você se refira àquela coisa apenas como isso, como este, como this, literalmente, né? É a palavra que é usada na computação. Então, nesse caso, a gente pode considerar que o contexto permite que a gente use dessa forma. Abrir o armário, retirar um copo grande do armário, colocar o copo sobre a mesa, abrir a gaveta, retirar a colher de sopa da gaveta, né? Isso aqui foi um ponto bom, especificou qual tipo de colher. Colocar a colher sobre a mesa. Ok. Abrir a tampa da lata de achocolatado. Eu não trouxe uma lata de achocolatado aqui, então uma tampa simbólica da lata de achocolatado. Ok, então com a mão eu abri a tampa, né? Pegar a colher com a mão direita. Ops, então passo a tampa para a outra mão. Retirar 2 colheradas do pó e colocar aqui, provavelmente era no copo. Só uma ligeira digitação. Então, pegar a colher com a mão direita, retirar 2 colheradas de pó e colocar no copo. Ok. 2 colheradas e colocar no copo. Eu fico sempre com um pouquinho de dúvida quando tem o contexto, tipo,
meio aberto, né? Então dá pra gente entender que por contexto vai ok, mas colocar a colher no copo também poderia ser assim, né? Ah, Caio, mas existe um padrão de colocar a colher no copo, e a gente usou o padrão lá para a porta do armário. Sim, existe um padrão, mas é que aqui no copo é muito mais fácil, eu não estou destruindo nem a colher nem o copo se eu colocar a colher simplesmente assim em cima do copo. Então, de modo geral, não é a colher que eu preciso que chegue no copo, o meu objetivo é que o pó chegue no copo. Então eu posso dizer lá, por exemplo, derramar o pó no copo, por exemplo, né? 2 colheres do pó e derramar o pó no copo. Soltar a colher sobre a mesa, ok. Abrir a caixa de leite e despejar o leite no copo com achocolatado até próximo da borda superior do copo, então até ficar quase no bico. Pegar a colher e mexer a mistura por 30 segundos. Mexer, qualquer tipo de movimento já serve, ok. Deixar o copo sobre a mesa, retirar a colher do copo e colocá-la dentro da pia da cozinha. Dentro da pia também poderia ser dentro de armário da pia ou etc, mas dá para entender que foi na cuba da pia. Esse foi um exemplo extremamente simples, mas que está funcional. Teve pequeníssimas correções que a gente precisou fazer, mas ele está funcional. Claro, não vai dar tempo de eu passar por todas as correções, tem algumas que eu gostaria de passar porque tem pontos que são... É interessante a gente ver que algumas pessoas pensam de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas é legal a gente considerar essas variações e ver um pouquinho de diversidade. Então, ir até o armário, abrir a porta do armário, pegar o pote de Toddy, especificamente Toddy, né? Eu achei aqui que foi uma boa escolha, porque Toddy é melhor do que Nescau. Fechar a porta do armário, levar o pote até um apoio mesa. Ir até o armário de canecas, abrir a porta do armário de canecas, pegar a caneca. O que acrescentou? Esse código acrescentou em relação ao outro? Ele tem um deslocamento até o lugar onde você vai coletar. Ah, Caio, mas o que isso é relevante? Na computação, nem sempre a informação está disponível, então você vai ter que providenciar para que ela esteja disponível, né? Então, por exemplo, um banco de dados, eu não posso simplesmente coletar do banco de dados, eu tenho que conectar com o banco de dados, daí extrair a informação que eu preciso lá, e depois no final fechar a conexão com o banco de dados só para não deixar aquela conexão em aberto. Então é uma analogia interessante com ir até o armário, né? Que essa conexão nem sempre ela é local, no mesmo computador, mesmo servidor. Às vezes você está com um computador rodando código e o servidor está lá nos Estados Unidos, lá na China, por exemplo. É bem comum isso. Ir até a geladeira, abrir a porta da geladeira, pegar o litro de leite, fechar a porta da geladeira, colocar o leite sobre o apoio. Pequeno bugzinho, e não se preocupem, isso acontece o tempo todo na parte de programação. Existem palavras que elas são similares, mas elas têm um significado diferente. Aqui, no caso, se a gente colocar sob, a gente está colocando embaixo da mesa. Então, a única correção de bug seria que o sob se transforma em sobre. Caio, você está sendo chato, isso aqui é a parte de português. Tranquilo, aqui na computação a gente tem palavras que são parecidas e que executam comandos opostos, então a gente está praticando a desejar, beleza? Ir até a geladeira, abrir a porta da geladeira, pegar o litro de leite, fechar a porta da geladeira, colocar o leite sobre o apoio, mesa, próximo da caneca e do pote. Isso aqui também é outro ponto que foi importante, né? Porque a mesa é grande, eu posso ir lá numa ponta e colocar o caneco, na outra ponta eu vou colocar o Toddy, né? Quando a gente fala do ponto de vista computacional, às vezes você precisa que as informações estejam acessíveis uma para outra. Então isso aqui, em termos de computação, isso aqui também tem uma analogia, que é quando você prepara as informações e deixa elas agrupadas em um único objeto ou em um único lugar, para seguir você acessar elas. Então elas estão agrupadas numa pequena regiãozinha ali, fácil de você ter acesso dentro do teu código, e dali você vai lá e coleta e faz tudo o que precisa fazer. Ir até a gaveta de talheres, abrir a gaveta de talheres, pegar uma colher, fechar a gaveta, colocar a colher sobre o apoio. Ir até o apoio, abrir o pote de Toddy, colocar a tampa sobre a mesa. Então, isso aí já desvia do problema que aquele outro, o exercício anterior, tinha colocado, que lembra que eu fiquei com a tampa numa mão, daí tive que passar a tampa para outra mão, né? E até o final lá, só na hora de tampar, que ela saiu da mão. Colocar a tampa sobre a mesa, pegar a colher, coletar com a colher uma porção generosa de Toddy. Então, uma porção generosa aqui é um pouquinho arriscado, porque uma porção generosa ela pode variar de acordo com o gosto do cliente, né? Mas de modo geral, no outro exercício a gente estava usando uma quantidade, mesmo que ninguém vai ficar pesando Nescau com a balança. Quer dizer, pelo menos eu não costumo pesar Nescau com a balança, mas dá para dizer que pode ser uma colher bem cheia, né? É o suficiente, uma porção generosa quase equivalente.
falta pouquinho ali. Colocar ela na caneca, então novamente cai naquele mesmo caso, eu tô com aqui a colher cheia de Todd e aqui tá a caneca. Colocar ela na caneca, coloquei. Ou colocar ela na caneca também serve assim, ó, ela tá cheia de Todd. Também tá dentro da caneca. Então, o único detalhezinho que faltou aqui, mesma coisa no outro, é considerar o pó. O objetivo de tudo não é a colher, é o pó. Então, se a gente transpor isso para outros programas, quando às vezes, putz, eu não sei como que eu saio disso aqui. Tô fazendo um programa aqui, um site, um sistema, ou seja o que for, e eu tô em dúvida sobre o que fazer. Então você para, dá um passo atrás e tenta ir pelo caminho mais simples e pensa, tá, mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo não é fazer uma conexão intergaláctica de banco de dados nuclear, não sei das quantas, da física quântica. Eu sei palavras que nem se encaixam na mesma frase, né? De propósito. Não é você procurar uma solução mirabolante. É você tentar procurar a coisa mais simples. A coisa mais simples o teu objetivo não é a colher, o teu objetivo é o pó. Então você coloca o pó. Se alguém tivesse colocado, e eu acho que ninguém fez, se alguém tivesse colocado para ir de olho, no olhômetro, derramando direto do pote na caneca, uma quantia até ter uma altura de 2 centímetros de pó ou 1 centímetro de pó no fundo da caneca, não estaria errado, né? Então, o objetivo não é a colher, é o pó. Com outros exercícios que a gente vai fazendo, a gente também vai precisar focar no objetivo para tentar fazer mais simples, porque é muito comum a gente acabar entrando numa situação, num beco sem saída mesmo na programação, numa situação de, cara, como que eu vou avançar daqui? E geralmente a melhor forma de escapar disso é dando um passo para trás e tentar simplificar mais, né? Coletar com a colher mais uma porção generosa de Todd no pote, colocar na caneca, colocar a colher na mesa, pegar o litro de leite, derramar o leite na caneca até que preencha 80% na caneca. Então o comecinho estava confuso, né? Então derramar o leite na caneca, poderia ser a orelha da caneca faz parte da caneca, então estou derramando na orelha da caneca, estou derramando na caneca. Mas ali ele disse até que preencha 80% da caneca. Então ok, eu estou enchendo a caneca, né? Isso aqui, essa frase aqui valida todo o resto tranquilamente. Pegar a colher, mexer com a colher no leite até que se obtenha uma mistura homogênea. Levar a colher até a pia, tampar o pote de Todd. Ok, isso aqui eu gostei. Até que se transforme numa mistura homogênea, né? Ele não disse uma quantidade de tempo, mas falou qual é o objetivo final. Às vezes na programação, os dois casos são certos, tá? Então no primeiro exemplo, a pessoa escolheu por tempo. E é normal no computação você falar, cara, preciso que execute determinada operação durante 30 segundos. E, às vezes, você precisa que você repita uma determinada operação até que um resultado específico seja atingido. Então, eu quero que mexa até ficar homogênea. Se com 5 segundos mexendo ela ficar homogênea, está homogêneo, acabou, para de mexer, né? Se levar 2 horas para ficar homogênea, porque, sei lá, o leite estava gelado, né? O Todd não mistura tão bem no leite gelado, estava na geladeira, né? Então eu vou ter que ficar mexendo lá, às vezes 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, sei lá, até ele ficar homogêneo. Então são só 2 formas diferentes de encarar. E na computação as 2 são muito utilizadas. Não dá nem para dizer qual que é mais utilizada. Talvez para um determinado evento seja mais utilizado do que um resultado ou um tempo. Mas a gente vai ver com o tempo. Levar a colher até a pia, tampar o pote de Todd. Então esse é mais um exemplo. Gostei. E tem mais um exemplo aqui que eu queria citar, que usou um framework similar ao que a gente estava vendo no exemplo da semana passada. Então aqui ficou um comentário dizendo entrada de dados, manipulando dados, finalização e saída de dados. Eu gostei dessa tratativa porque ela usa mais ou menos a mesma lógica que a gente usou na semana passada de entender que um programa ele tem pequenas etapas. Claro que programas mais complexos eles não vão ter necessariamente essa mesma etapa. Só que se eu pegar aqui, eu não posso abrir um código-fonte de algum programa real, porque eu acho que seria talvez exposição demais de código-fonte. Mas se a gente for considerar um programa real e a gente vai passar por programas reais, vocês vão ver que esse modelo ele mais ou menos se assemelha para várias situações. Você primeiro coleta as informações, você trata, faz o que precisa, aí você finaliza e depois dá a saída dos dados. Então vamos lá. Entrada de dados. Abre o armário da cozinha, pega um copo, fecha o armário da cozinha, coloca o copo sobre a mesa.
abrir a geladeira, pegar o leite, fechar a geladeira, colocar o leite sobre a mesa. A gente tratando o leite como produto, né? Como um objeto, o leite, a caixa de leite, é válido. Tem que cuidar que o computador ele sofre um pouco para encontrar ambiguidade, e a gente vai chegar nisso aqui um pouquinho mais para frente, né? Abrir a gaveta, pegar a colher, fechar a gaveta, colocar a colher sobre a mesa. Abrir o armário de despensa, pegar a lata de chocolate com a mão esquerda, fechar o armário da despensa. Aqui, legal, especificou qual a mão. No caso do computador, o computador não tem mãos, mas às vezes ele tem recursos que precisam, para você executar uma função, aquele recurso fica travado enquanto aquilo está sendo executado. Então é bom você considerar quando você tem recursos que são limitados e recursos que são ilimitados, ou quase ilimitados. Existem as 3 categorias. Limitados quer dizer que você ocupou aquela posição, você não pode mais, ele vai ficar preso enquanto ele está fazendo aquilo lá, enquanto você não dá um comando para ele liberar, ele não vai liberar, tá? Exemplo disso é a área de transferência lá, o famoso Ctrl+C. Quando você copia uma informação ali, né, você não pode copiar mais uma informação, porque senão você perde a informação anterior que estava lá. Não sei se já aconteceu com alguém e você, beleza, eu tô aqui com um código, aí você copiou uma mensagem que você queria mandar para alguém, ou o endereço de e-mail que você queria, fulano, me passa o e-mail do Beltrano, beleza. Aí você vai lá e copia, Ctrl+C. Só que quando você vai colar, você vê alguma outra coisa, alguma outra, etc. acontece no computador e você vai lá e dá um Ctrl+C em cima de uma outra coisa. O que aconteceu com o e-mail? Perdeu, né? Então você tem recursos que são limitados. Tem recursos que são quase ilimitados. Um deles, por exemplo, é memória RAM, disco, né? Para programas simples, você não precisa se preocupar com a memória RAM do dispositivo ou com o espaço em disco. Porque, do ponto de vista de um programa simples, você tem muito mais do que você precisa de espaço ou de memória RAM, tá? E a próxima etapa é ilimitados mesmo, literalmente ilimitados, que é quando esse recurso, se você cometer, sei lá, algum erro e ficar ocupando muita memória RAM, tem alguma forma de ampliar automaticamente essa memória RAM. Isso acontece bastante com computação em nuvem, tá? Você pega um programa, coloca ele para rodar na tal da computação em nuvem, ou seja, lá num servidor que fica em algum lugar da internet. E lá, se você configurou ele para ser escalável, na medida que vai consumindo mais e mais memória RAM, ele já vai criando clones daquela máquina e vai tendo mais e mais computadores e mais memória RAM disponível para você utilizar, tá? Então a gente já vai chegar em um pouquinho mais de detalhes e eu vou fazer um pouquinho de desenho a respeito disso, tá? Fechar o armário da despensa. Com a mão direita, lembrando que a mão esquerda está ocupada com a chocolatada, ainda não larguei. Com a mão direita vou abrir a tampa da lata do chocolatado. Abri. Solto a tampa da lata de chocolatado da mão direita sobre a mesa. Ok, soltei. Com a mão direita vou pegar a colher. Com a mão direita vou levar a colher para dentro da lata do achocolatado. Com a mão direita vou coletar 3 colheres de achocolatado e levá-la até o copo, né? Solto a colher da mão direita dentro do copo. No final, solto no copo. De novo, ficou aquela confusãozinha da colher e do pó. Então vocês viram que essa parte ela não é trivial, ficou um pouco... um pouquinho confuso para todo mundo, né? Por exemplo, levo até o copo. O copo tá aqui, levei a colher até o copo. Mas em nenhum momento eu derramei o pó que está na colher no copo. Caio, mas isso era óbvio. Tudo bem, eu estou dando exemplos de códigos de formas que o computador poderia interpretar isso. Solto a colher da mão direita dentro do copo. Solto o chocolatado da mão esquerda, né? O pote aqui. Agora que entra aquilo que eu falei de ambiguidade, tá? Cadê? Eu estou coletando 3 colheres de achocolatado, ok? Aqui não teve ambiguidade, pegou a lata do achocolatado com a mão esquerda. E aqui solto o achocolatado da mão esquerda. Ok, dá para entender que eu solto o que estava na minha mão esquerda. O que estava na minha mão esquerda não era exatamente o achocolatado, é a lata de. Por que eu digo a lata de achocolatado? Porque o que eu peguei não foi o achocolatado, foi a lata de achocolatado. E aí, agora que entra a ambiguidade. Com a mão esquerda pego o copo com achocolatado, tá tudo certinho. É esse copo aqui e a colher eu soltei ali dentro, né? Com a mão direita eu pego o leite. E com a mão direita eu despejo 250 ml de leite. Usei o mesmo nome para 2 coisas. Uma é a caixa do leite, o recipiente que tem o leite. E o outro é o leite em si, o conteúdo desse recipiente. Então isso é um pequeno
Um pequeno cuidado que a gente vai ter que ter na computação, porque às vezes a gente tem uma coisa chamada variáveis, que é onde a gente guarda as coisas na memória RAM do computador. Essas variáveis a gente tem que tomar cuidado para não repetir o nome. Então aqui chamou de leite, pega leite, e aqui eu estou derramando leite, mas são duas coisas ligeiramente, são muito próximas, mas ligeiramente diferentes. Então o ideal seria a gente usar nomes diferentes. Por exemplo, a caixa de leite, colocar a caixa de leite sobre a mesa, e aqui eu pego a caixa de leite. Então uma coisa que está na minha mão é a caixa de leite, a outra coisa é o leite que está dentro da caixa que eu vou despejar, né? Solto a caixa de leite da mão direita sobre a mesa, com a mão direita faço 6 movimentos em círculo, ó, mais uma forma, né? Então aqui a gente teve 3 formas, uma é por tempo, eu vou mexer durante X tempo, na outra eu vou mexer até ela ficar homogênea, e agora eu vou mexer 6 vezes, um número exato de vezes, em sentido horário com a colher dentro do copo, né? Beleza, finalização, com a mão esquerda eu pego a lata de achocolatado, com a mão direita eu pego a tampa do achocolatado e fecho a lata, então mão esquerda eu peguei a lata, a tampa que estava na mesa também, e fecho a lata, solto o achocolatado sobre a mesa, não importa qual mão ele estava, soltei. E saída de dados, tomar achocolatado, essa foi a primeira pessoa das 3 que a gente usou aqui no exemplo que tomou o achocolatado. Que era o objetivo principal, não, na verdade eu não citei, né, então foi uma falha minha, o que eu tinha planejado era citar que precisava ter a saída de dados. Mas gostei, que bom que colocou. Pessoal, acho que 3 correções tá bom, eu gostaria de corrigir mais, mas senão a gente vai ficar muito tempo ali. Eu quero citar agora, eu vou avançar um pouquinho sobre o conteúdo a respeito do computador, o que é, como que ele funciona um pouquinho mais. Depois a gente vai avançar um pouquinho com uma estrutura nova dentro do nosso tipo de código, né? E depois disso a gente vai fazer mais um exercício e eu deixo mais um desafio para todo mundo, ok? Eu vou só sobre aquilo que a gente estava falando a respeito do objetivo principal. Lembra que eu citei com a confusão que era achocolatado ou se era a colher? Às vezes você não precisa necessariamente fazer a coisa do jeito mais exato e etc matematicamente possível. Se funciona, então tá valendo. Caio, mas aí você tá incentivando a gente a fazer gambiarra. Não, isso aqui provavelmente aconteceu sem querer, né? Isso aqui é um bug que não representou um bug, não foi sentido pelo usuário, porque na prática ele caiu no lugarzinho certo e a água não escorreu para fora. Porém, funciona, né? Então, entre algo que funciona e tá ruim e algo que não funciona, eu ainda prefiro algo que funciona, mas tá ruim. Beleza? JS Paint. Agora, não se sintam intimidados com as minhas habilidades de edição de imagem, é porque é muito tempo praticando, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a estrutura do computador, mas antes, sobre exercícios, etc., os exercícios que a gente fez. Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa, citar? Tudo tranquilo até agora, então, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouco como que funciona a estrutura do computador. Mas eu vou explicar de 2 formas diferentes. Primeiro, eu vou explicar do ponto de vista conceitual e depois do ponto de vista físico mesmo, tá? Então é importante vocês saberem um pouquinho como funciona, porque vocês estão lidando com termos ali, variáveis, que eu falei hoje, memória RAM, que eu falei hoje, armazenamento, que eu falei hoje, mas o que é cada coisa dessas aí, beleza? Então primeiro temos aqui, provavelmente vocês devem ter reconhecido pelo meu desenho, isso aqui obviamente é um computador, né? Aqui é a unidade de processamento do computador, a tal da CPU. Vamos pensar primeiro, não no notebook, mas num computador tradicional, um desktop, aquele computador de mesa, né? Então aqui temos o computador, a CPU. Ela é composta por alguns elementos, então começando aqui em cima, a gente tem a fonte. Fonte. O que é a fonte do computador? Essa é a parte que vai na tomada, literalmente. É chamada fonte porque ela é a fonte de energia do computador. E a fonte de energia, ela vai conectada lá na tomada da tua casa, né? E pronto. Só isso. Ela serve para receber aqui
a energia que chega pela tomada com uma tensão ali de 127 volts, 60 Hz de frequência, blá blá blá, todos aqueles termos que vocês não precisam se preocupar. Mas ele é um tipo de energia elétrica, ela está preparada de uma forma em corrente alternada e tudo mais. A fonte, ela é responsável por converter digamos, essa tensão, né, e converter essa energia, a forma como a eletricidade está chegando pela tomada, para uma forma que seja útil para os componentes internos do computador. Então ela entra aqui em corrente alternada, ela sai aqui em corrente contínua, entra com 127 volts, e aqui dentro tem saída de 3, 5, 12, então tem vários tipos de tensões diferentes, né? O pessoal chama popularmente de voltagem, mas o termo mais adequado seria tensão mesmo. Os dois são admitidos oficialmente, mas o melhor mesmo é tensão. Então quer dizer que ele que fornece energia para as outras peças, só que a energia da tomada, ela não serve, então ele converte para que ela fique adequada. Beleza? Então, fora aqui a fonte, o próximo componente que tem dentro do computador é a placa-mãe. Por que ela é chamada de placa-mãe? Porque ela controla, ela regula a forma como todos os dispositivos do computador se comunicam e se alinham entre si. Aqui atrás da placa-mãe, ela tem um painelzinho, e esse painelzinho geralmente ele fica até exposto aqui, né? Por quê? Porque é onde ficam os cabos com as USBs para você conectar um monte de outras coisas aqui. Cabo de rede, monitor, impressora, fone de ouvido, tudo que você conecta lá fica atrás do computador. Aquele monte de conectores, eles estão conectados direto na placa-mãe, beleza? A placa-mãe ela tem essa seção aqui que é chamada geralmente de I/O ou entradas e saídas, né? De modo geral. Mas ela tem umas partes bem importantes aqui. Então a gente tem o processador. Não fica exatamente nesse lugar, né? Eu estou fazendo uma posição simbólica. Processador. Ops, 22 cabe? Não. 18 cabe? Coube. Beleza, então aqui tem o processador. O processador ela é a principal unidade de raciocínio do computador. Lembra que eu falei que o computador é uma supercalculadora de números uns e zeros? Essa é a peça que fica fazendo as contas pelo computador. Então o processador, dentro dele, ele tem um monte de chavinhas, que nem essa de acender e apagar a luz, que ficam muito rápido alternando se ela está ligada ou desligada, e essa combinação de chavinhas ligadas e desligadas é que montam uma informação, né? O processador ele é responsável por virar as chavinhas dentro dele. Próxima peça que a gente tem aqui, que é muito importante, é a GPU. Na verdade, aqui o processador também é chamado de CPU. O pessoal chama popularmente o gabinete do computador, né? Aquela caixa grande que ficam as peças dentro, não o monitor. A caixa externa mesmo chamam de CPU, mas na verdade CPU é só o processador mesmo, né? Ela é a sigla para Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, né? E essa aqui é Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico. Para que ela serve? Essa aqui é onde vai ligado de fato o monitor. Então nessa aqui que eu vou ligar o meu monitorzinho. Tchananana. Essa aqui que vai processar todos os 3D dos jogos que a gente gosta tanto de jogar, né? Então essa placa, ela tem um processador lá dentro dela, ela tem memória RAM dentro dela, ela tem vários dispositivos dentro dela, como se ela fosse uma mini placa-mãe, só que tudo embarcadinha dentro de uma única peça. Por que tem ela? Porque daí a estrutura de como fica ligando e desligando as chavinhas e tudo mais, ela é diferente nessa aqui do que nessa aqui. Elas são similares, mas ela tem uma diferença técnica na forma como ela faz isso. De jeito que ela é mais eficiente para processamento gráfico do que a CPU. Então, para processar imagens em 3D dos jogos que a gente gosta e etc., a CPU consegue fazer isso mais rápido e gastando menos energia do que a GPU consegue mais rápido gastando mais energia do que a CPU, tá? Então ela é a unidade de processamento gráfico. Tem outra peça aqui dentro, né, que ela é memória RAM. A memória RAM, a gente fala, o computador tem quanto de memória?
Ah, meu computador tem 500 GB de memória. Na verdade, não é certo assim o termo memória para isso, né? Aquilo é uma memória também, só que é uma memória de armazenamento de longo prazo. É outra coisa, a gente vai falar isso porque é a próxima peça. Mas a memória RAM, principalmente, ela é a parte do computador que guarda as informações entre um cálculo e outro do processador. Então, a memória ela fica trocando informações com o computador o tempo todo. Isso aqui, que é usado para trocar informações entre eles, também tem um nome. É o tal do barramento. Tá? Então, através do barramento, o processador conversa com a memória, troca informações e a memória ela guarda temporariamente a informação enquanto o processador faz outras contas. Por quê? Porque o computador não consegue fazer de uma vez só todas as contas. Ele precisa fazer as contas, guarda o resultado, faz outra conta, guarda o resultado, compara ou soma ou subtrai os dois resultados numa outra conta. Então ele fica trocando informação com a memória muito rápido, né? Por isso que ele precisa da memória para isso. E, finalmente, calma. Quando a gente cria uma variável na programação, e a gente vai ver o que são as variáveis mais adiante, a gente cria ela dentro da memória RAM. Então, se eu desligar o computador, o que acontece com a memória RAM? Ela desliga também. Ela não é uma memória que guarda a informação para sempre. Ela é uma memória literalmente de curto prazo. Se você desligar o computador e ligar de volta, todo o conteúdo que tem dentro da memória RAM já não está mais lá. Beleza? Ele esvaziou. E agora vem a outra etapa que eu estava falando lá, que é o armazenamento. O armazenamento, ou HD, também conhecido como HD. HD não é o termo mais adequado, porque HD é a sigla de Hard Disk. Quando eu falo Hard Disk é porque antigamente era literalmente um disco mesmo, um disco metálico, magnético, nem tão antigamente assim, muito computador é assim até hoje, não é nem obsoleto, tem tecnologias novas que estão surgindo de disco rígido até hoje, né? Então é um assunto que ainda é pesquisado e tudo mais. Mas basicamente é um disco magnético e um imãzinho minúsculo vai lá numa determinada posição e faz com que aquele pedacinho fique magnetizado. Magnetizado, digamos assim, naquela direção. Aí ele sabe que é um bit 1. Se ele pega e faz ele ficar magnetizado naquela outra direção, daí ele sabe que é um bit 0. E quando ele vai lá e olha a direção em que cada pedacinho está magnetizado, ele vai remontando uns e zeros para formar uma informação. Então ele também troca informações com a placa-mãe, né? Ele também troca informações com o resto do computador, só que aqui a informação ela fica gravada em um meio que não depende da energia elétrica aqui da fonte. Ou seja, eu posso desligar o computador e ligar de volta e tá salvo o arquivo. Caio, eu salvei um arquivo na área de trabalho do meu computador. Esse arquivo está salvo em algum lugar dentro do teu HD, porque existe um pedacinho do teu HD aqui que foi separado para designar que aqui dentro é a área de trabalho. Aqui dentro é a seção meus documentos. Aqui dentro tem uma outra seção, que é downloads, e por aí vai. Esses pedaços que são separados aqui, não são separados fisicamente, é uma estrutura lógica só, somente a informação fica organizada em determinados lugares, e essas são as nossas pastas, que você vai guardando as informações. Existem outros tipos de tecnologia de armazenamento, que são muito populares hoje em dia, por exemplo, SSD. Lembra que HD é a sigla de Hard Drive, né? SSD é a sigla de Solid State Drive, né? Hard Drive ou Hard Disk, mas é Hard Drive o termo mais adequado, né? Então, Solid State Drive quer dizer que é uma unidade de estado sólido. Lá dentro tem um chip e esse chip fica guardando informação de uma outra maneira, usando princípios eletrostáticos e não magnéticos para guardar a informação. O SSD tende a ser mais rápido do que o HD, né? E o HD tende a ser mais barato do que o SSD. Significa que com o mesmo valor, mesmo amontoado de dinheiro, você compra um SSD mais rápido do que um HD ou um HD maior, ou seja, com maior capacidade de guardar informações do que um SSD. Essa proporção é de mais ou menos ali uns 2 ou 3, talvez chegando, dependendo do lugar que você for comprar, chega até 4 para 1. Como assim? Com o mesmo dinheiro, o HD tem 4 vezes mais espaço do que o SSD. Se você for levar em conta a velocidade, essa proporção ela pode chegar tipo a 10 para 1. O SSD chega a ser 10 vezes mais rápido do que o HD, 15, 20 vezes mais rápido, dependendo da tecnologia. Tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos aqui de
cada componente desses. Então vamos lá, estou separando aqui. Isso aqui, ó, é um processador. Essa pecinha aqui é um processador. Ele tem esse monte de contatinhos, cada contato desse aqui encosta em uma espécie de um fiozinho lá na placa-mãe, né? E aí ele tem a informação sendo passada por ali. Como se fosse um conector de um cartucho de videogame antigo. Se você olhar aqui, ó, tem alguns modelos que os contatos não tinha contatos, ele tinha pininhos. E daí lá na outra, na placa-mãe é que tinha contatos. Aqui, por exemplo, é uma placa-mãe, ó. Esses são os contatinhos que eu falei que ele fica encostado, né? Aqui é uma placa-mãe também. Eu já vou dar mais um exemplo de placa-mãe. Aqui é o gabinete que eu tinha falado. Aqui é uma pessoa instalando um processador em uma placa-mãe. Então vamos para a placa-mãe. Uma placa-mãe é isso aqui, ó. É uma placa em que as coisas vão conectadas. Ele tem aqui, por exemplo, que são chamados de slots. Slots ou posições ou lugares para colocar coisas. Esses slots aqui, que são maiores, né? Eles são slots do tipo... Os gráficos, eles têm alguns PCI Express, AGP, tem algumas tecnologias diferentes aí. Então esse eu não sei exatamente qual que é, porque eu não sei reconhecer o tipo de slot só batendo o olho, né? Esses aqui eu sei que são PCI, né? Também é um tipo de conexão, geralmente... eu coloquei uma placa de rede externa no meu computador. É no PCI. Aqui geralmente é a placa gráfica. Esse aqui tem uma velocidade muito mais rápida do que a PCI para comunicar. Esse aqui é o PCI Mini. Ele tem uma velocidade ainda mais baixa do que a PCI. Porém, ele é muito mais barato e ele está um pouco mais fácil para você fazer conexões que precisam de informação que nunca vai perder conexão, muito estável e tudo mais. Porque ele é mais simples. Como ele é mais simples, ele tem menos bugs, ele dá menos problemas. Ele continua funcionando e ele já está ligado desde o momento que você apertou o botão do computador. Esse aqui já está ligado, ó. E dependendo de como você configurar o computador, você pode fazer com que esse cara aqui nunca desligue. Esses amarelinhos aqui, né? Enfim, aqui é onde fica o processador, chamado socket do processador, que é o lugar onde você vai encaixar o processador. Isso aqui tudo é a placa-mãe. Aqui são os lugares onde fica a memória RAM, ela vai encaixada aqui. Isso aqui, se eu olhasse dentro do meu Super Nintendo, tinha uns negócios parecidos com isso aqui. Sim, e é o mesmo princípio. A fita do Super Nintendo encaixa num slot da mesma forma que uma placa de vídeo ou uma placa PCI encaixa nesse slot. Tem mais dois tipos de dispositivos importantes na placa-mãe, que é só importante eu citar. Primeiro aqui é o chipset ponte norte, né? E esse é o que fica perto do processador, ele troca algumas informações com o processador, muito rápido. E ele é o que gerencia tudo que tem que comunicar com o processador, tem que falar com esse chipset, com esse pré-processador, digamos, a grosso modo. E esse aqui é o chipset ponte sul, ele é responsável pelos periféricos e pelas trocas de dados. É ele que cuida se o teu computador está ou não transmitindo o vídeo, ele que verifica uma informação que tem que chegar do processador para o HD ou o SSD para guardar essa informação. Os SSDs, eles geralmente estão conectados nessas portas aqui, que são SATA. Existe uma outra tecnologia também, que chama NVMe, mas isso aí não precisa se preocupar com ela agora, estou mostrando só uma versão mais básica, né? Para isso, outras coisas interessantes, ó. Aqui, por exemplo, é onde conecta a fonte do computador, né? Aqui também serve para conectar a fonte. Essa placa-mãe que está mostrando aqui, ela é até um pouco antiguinha, pra falar a verdade. Vou ver se acho uma um pouco mais moderna aqui para mostrar. Essa aqui é bem moderna, essa aqui é uma placa-mãe para alto desempenho, talvez uma placa-mãe de servidor. O que muda? Muda que ela tem, olha aqui, ela tem 8 lugares para colocar a memória RAM, né? Também muda que ela tem esses componentes aqui, isso aqui são dissipadores de calor, que também serve como encaixe para você pôr um dissipador de calor mais poderoso. Por quê, Caio? Porque o processador do computador esquenta, tá? Aqui ela tem mais slots de PCI Express, então você pode pôr mais placas de vídeo nela. Pelo que eu tô vendo, pelo código de cor dessa placa, provavelmente pode pôr 4 placas de vídeo. Sim, 4 placas de vídeo. Então quantos monitores eu posso ligar? Até 5 monitores a princípio, porque uma geralmente já é aqui. Todo computador vai ter pelo menos uma porta de vídeo aqui? Não, tem placa-mãe que não tem porta de vídeo. Aí você se obriga a pegar uma porta de vídeo externa, né? Que mais? Memória RAM. Vamos pegar a memória RAM, que é importante. Olha aqui, ó. É um pente, literalmente. O pessoal chama de um pente de memória, porque ele parece um pente, né?
Lembra que eu falei que parece uma fita de Super Nintendo? Olha só. Mas, Caio, que estranho. As coisas ficam todas expostas aqui, tipo os chips aqui, os circuitos integrados ou chips ficam expostos aqui. Isso não é muito exposto? Não, porque ela não fica num lugar exposto, ela fica dentro de uma caixa totalmente fechada. Isso aqui, ó, por exemplo, é um tipo de memória RAM que já nem se usa mais, né? Uma memória RAM, essa que tem os dois cortezinhos aqui, ó, é uma single DIMM. Isso aqui, sei lá, deve ter uns 15 anos, 10 anos talvez. Não, acho que uns 15 anos que ela já não era mais usada, não. Enfim, quando você vai colocando elas na placa-mãe, ela fica encaixadinha assim, ó. Beleza? Aqui outro exemplo de memória RAM encaixada no computador. E mais dispositivos que a gente precisa considerar? Eu acho que uma GPU. GPU, vamos ver exemplos de GPU. Lembra que eu falei que ela por si só já é uma placa autônoma? Ela tem processador, ela tem memória RAM e tudo mais? Então ela até fica com esses negócios que parece uma nave assim, alienígena, etc. E olha, quem não conhece pensa que isso aqui é um drone, né? Um drone meio esquisito. Mas não, isso aqui fica dentro do computador. Ela vai conectada e ela tem algumas de altíssimo desempenho. Tem placas que só a placa ela já custa lá 10, 12, 15 mil reais, né? Então tem placas que são muito caras. Muito caras. De modo geral, você só precisa de uma placa de GPU dessas super caras se você for trabalhar com algo de altíssimo desempenho. Se você edita vídeos, se você edita arte 3D, se você faz modelagem, renderizações e tudo mais, né? Aí tudo bem. Aí é outra história. Então, pessoas, isso é o computador. Eu tomei a liberdade de a gente entrar nesse tema para vocês saberem o que se trata e como que a gente faz as instruções. Então, quando você salva um arquivo, revisando, você guarda ele aqui, no armazenamento. Quando você abre um arquivo, né, você dá um duplo clique lá no arquivo, o teu computador vai pegar essa informação através dos chipsets, ele vai acessar o armazenamento, vai pegar aquele arquivo e transportar primeiro ele para a memória RAM, e depois o programa específico que tem que entender aquele tipo de arquivo vai ficar consumindo tempo do processador para ficar trocando informação entre o processador e a memória RAM para ficar fazendo cálculos e entregando sempre através da GPU para a tua tela a informação atualizada sobre aquele arquivo. Digamos, um vídeo, por exemplo, né? Então você pega o vídeo, ele abre carregando ele na memória RAM, o processador vai ficar pegando as informações que estão na memória RAM, interpreta, codifica, devolve, entrega para a GPU manda ela pelo cabo HDMI ou VGA lá para tua tela, né, o DisplayPort para tua tela, e a tua tela mostra para você a informação. É assim que funciona a grosso modo. Cada peça dessas é extremamente especializada, existem empresas que fazem pesquisas de eficiência só de cada uma dessas peças. É por isso que a computação conseguiu evoluir tão rápido. Tem empresas que fazem tudo, faz a própria GPU, própria CPU, própria RAM, próprio etc. Olha, até tem, mas de modo geral, as empresas tendem a se especializar numa coisa e fazer aquilo com um nível de qualidade altíssimo. Beleza? Agora chega. Até eu já estou aborrecido dessa conversa. Até aqui, pessoal, alguma pergunta sobre o computador? Beleza? Então, vamos lá. Finalmente, vamos voltar para a pseudolinguagem. Lembra que eu falei que a gente vai ver, revisando exercícios, o que é o computador, um pouquinho mais. Agora a gente vai entrar na parte de pseudolinguagem de volta e aprender uma estrutura nova. Uma estrutura que é muito importante e que daqui a 10 anos, quando vocês estiverem programando um foguete para ir para a Lua, né? E não é impossível não, né? Daqui a 10 anos isso vai ser algo razoavelmente comum, né? Esperamos. Você vai estar programando um troço bem louco, assim, bem massa e tal, e você vai estar usando um monte essa estrutura, um monte, né? Daqui a 30 anos, né, vai estar usando bastante essa estrutura, que é o tal do if. Se a gente pegar essa palavrinha aqui do inglês e traduzir, deixa eu aumentar um pouquinho de zoom aqui. Ela significa se, né? O que eu quero dizer com se? Digamos que eu vou pegar, por exemplo, um baralho e vou puxar uma carta aleatoriamente desse baralho. Se essa carta for par, eu vou jogar ela para um lado. Se ela for ímpar, eu vou jogar ela para outro lado. Mais ou menos assim. O se, ele gera uma bifurcação no teu código. Ele permite que você diga um código que vai acontecer caso uma certa condição seja verdadeira e o que vai acontecer caso essa condição não seja verdadeira. Um exemplo disso é,
Por exemplo, uma pessoa vai entrar lá num barzinho de noite. Você tem que mostrar o documento para o segurança do barzinho. O barzinho vai olhar o seu documento. Se você for maior de idade, você pode entrar. Se você não for maior de idade, você não pode entrar, né? O exemplo que eu usei das cartas é um exemplo bem tranquilo. Você parou num sinal vermelho, num sinaleiro, né? Você vai ficar olhando pro sinaleiro. Se o sinal ainda tá vermelho, você vai esperar. Se o sinal mudou para verde, opa, você pode acelerar e pode continuar andando, né? Mesma coisa, essa é a regra geral do C. Ela gera uma bifurcação no teu código para que alguma coisa aconteça se isso for verdadeiro e alguma outra coisa aconteça se aquela condição não for verdadeira. Então olha a palavra que acompanha o C. É a palavra condição. E também tem mais dois conceitos importantes que entram ali, que é o conceito de verdadeiro ou falso. Eu posso afirmar uma condição e dizer se essa condição e interpretar se essa condição é verdadeira ou falsa. Então primeiro eu vou fazer um exercíciozinho aqui, né? Também disso, que é o exercício do Beto Carreiro por enquanto. Beleza? Tem lá um trenzinho, uma navezinha do Beto Carreiro, que você só pode entrar até 7 anos de idade. Acima de 7 anos de idade não pode entrar naquele brinquedo. Vamos por esse princípio, beleza? Então, primeira coisa, criança chega no brinquedo. Se, agora aqui uma condição, vou colocar uma condição. Qual a condição? Se tiver fila, vou aumentar aqui só o tamanho do espaço. Opa, então, oxi, espera sua vez. Se não, entra no cercadinho. Lembra que ao redor do brinquedo tem às vezes uma grade, né? Você entra no cercadinho, aí no cercadinho você vai falar com a segurança. Aí espera a sua vez. Ao chegar sua vez, entra no cercadinho. Então nos dois casos, ela vai entrar no cercadinho. Depois eu vou otimizar esse código, tá? Vamos melhorar isso aí depois. Então, entrando no cercadinho, né? Espera o segurança sinalizar que pode entrar. Ok, agora é o seguinte. A idade da criança. A criança responde para o segurança. Aí agora entra mais um C. Se idade for maior que 7 anos, infelizmente não pode entrar, precisa sair do cercadinho. Ok. Agora aqui, entra no brinquedo. Aqui, se não. Faltou, né? Se não, entra no brinquedo. Uhul! Divertido. Pronto, acabou. Esse é o código mais simples aqui para a gente usar pelo menos duas estruturas C dentro do código. Então agora a gente vai fazer esse código comentado. O que mudou desse código para o outro? Antes, eu estava usando eu como referência, lembra? Eu pego, ou você pegue a colher, pegue o pão, pegue a faca, passe a manteiga no pão, passe o achocolatado na manteiga, enfim. Tinha essa orientação, digamos assim, esse paradigma. Você está sempre pensando na pessoa que está executando. Agora aqui eu apresentei um outro estilo de código. É um estilo um pouquinho mais neutro. É como se estivesse descrevendo todos os passos que estão acontecendo, mas a pessoa para quem o código está se referindo não é uma pessoa que está ali no meio da situação. É como se fosse o código, ele é um narrador assim, externo, que está contando as coisas, como acontece em, sei lá, em seriados ou filmes, né? Então, essa é a primeira grande diferença nesse estilo de código. E qual delas é a correta? Não tem exatamente uma correta. Dependendo do que você está fazendo, fica mais fácil você usar uma lógica,
né? De modo geral, quando você estiver codando de maneira real mesmo, acaba sendo mais prático você usar um código neutro, né, do que você pegar um objeto específico como referência. Mas às vezes você precisa, por questão de contexto, usar um objeto como referência, e aí a gente vai aprender quando chegar a ocasião como que faz isso. Então aqui, se tiver fila. O que significa se tiver fila? Alguém consegue me ajudar? Tiveram outras crianças na frente. Então a criança chegou aqui até onde está o brinquedo. Você não pode chegar no brinquedo e já entrar direto, né? Você tem que ver quando chega a tua vez. Agora a primeira otimização do código. Então, espera a sua vez. Ao chegar a sua vez, entra no cercadinho. Ok? E se não o quê? Se não tiver fila. O senão, ele é irmão do se, né? Ele tem que estar sempre junto com o se. Eu não posso largar um senão no meio do nada, né? Não faz nem sentido. Então, o senão sempre está junto com o se. Se não tiver fila, né? Então ele já entra direto no cercadinho. Tem uma maneira de organizar melhor esse código. E agora nem todo se precisa ter um senão. Vamos lá. Eu vou dar um Ctrl Z primeiro, vou explicar um pouco. Aqui vocês estão vendo que ela vai entrar no cercadinho de uma maneira ou outra. A única coisa é que nesse caso aqui, ela vai esperar a vez. E nesse aqui ela não vai esperar a vez, porque já é a vez dela. Ok? Então, ela vai entrar no cercadinho de uma maneira ou outra. Portanto, eu não preciso colocar o entrar no cercadinho duas vezes aqui, ó. Aqui eu estou duplicando o código, não precisa. Então eu faço assim. A criança chega no brinquedo. Se tiver fila, então ela espera a sua vez. Esse espera a sua vez, ele já travou aqui, ó, e fica lá esperando. Quando termina esse comando, é quando ela terminou de esperar a sua vez. Chegando a vez dela, ele sai desse comando. Aí não tem mais fila e ela pode entrar no cercadinho. Então, esse conceito de que o senão sempre precisa ter um se, ele não é recíproco. Nem todo se precisa ter um senão, ok? Às vezes eu só estou olhando para um dos lados da bifurcação, mas eu quero que o programa obrigatoriamente passe por aquele caminho se um determinado evento acontecer. Caso eu fosse procurar o equivalente disso em termos de código, é mais ou menos assim, ó. Eu tô com aqui, ó, cheguei no brinquedo. Aqui eu vou perguntar, tem fila? Será que tem fila? Essa aqui é uma coisa que pode ser respondida com sim ou com não. Aqui com sim, tem fila. E aqui com não tem fila. Beleza? Se não tem fila, então ela prossegue direto aqui, ó, e entra no brinquedo e o programa continua. Se tem fila, então ela entra aqui assim, espera a vez dela e depois ela vai para esse mesmo lugar que ela estava aqui. É uma bifurcação que depois ela converge no fim das contas, né? Então primeiro eu olho, se não tem fila, eu já vou direto pro cercadinho, pelo lado esquerdo. Então, se não tem fila, eu já vou direto pro cercadinho. Se tem fila, eu executo uma coisa antes e daí eu vou pro cercadinho, daqui por diante continua o mesmo programa. Então eu não preciso colocar o meu programa inteiro dentro do C, tá bom? Vamos lá. Espera a segurança sinalizar que pode entrar. Segurança pergunta a idade da criança. A criança responde para o segurança. Isso aqui, por que eu coloquei? Porque isso aqui é uma analogia a quando o seu programa está tendo que perguntar informações para outro programa ou para outro servidor que está em outro lugar no mundo, por exemplo, acontece, né? Um exemplo disso é quando você vai entrar num site qualquer e tem login e senha. Você digita aquela informação lá, teu login e senha. Aí, o site vai perguntar para o sistema que atende o site, né? Esse usuário aqui com essa senha existe? Aí, o sistema que tem por trás do site vai responder para ele. Ah, cara, existe sim, pode deixar entrar. Né? É mais ou menos essa a lógica. Então, a criança responde para a segurança. Se
a idade for maior do que 7 anos, infelizmente não pode entrar, precisa sair do cercadinho. Se não o quê? Se não for maior do que 7 anos. Ou seja, exemplo, 5 anos de idade. Quer dizer que ela não é maior do que 7 anos. Então ela tá na idade que pode entrar no brinquedo, né? Aí ela entra no brinquedo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que alguém respondesse mesmo, hein? E se a idade for exatamente igual a 7 anos? O que esse programa vai fazer? Ela vai poder entrar ou não? Exatamente. O programa, ele é literal. O computador, ele é literal. Então, se a idade for maior do que 7, né? Ela não pode entrar. Mas se ela for exatamente 7, 7 não é maior que 7. Então, beleza. Pode entrar e divirta-se. Então, é assim que funciona o código do if. Beleza? A gente tem outro exemplo de código aqui, né? Que poderia fazer. Ops, o que eu fiz? Não sei o que ele interpretou. Ele interpretou como Markdown. Beleza. Então aqui. Vamos fazer o seguinte código. Um código de par ou ímpar. Ok? É muito simples. Aqui eu vou chamar de entrada de dados. Os dois jogadores fazem mostram uma quantidade de dedos esticados, representando um número. Ok? Se não, antes não é assim que começa o par ou ímpar, né? Vamos colocar aqui. Par ou ímpar. Como que começa par ou ímpar? Eu fiz errado aqui. Eu já errei. O que tá errado? Se a gente for jogar par ou ímpar, a gente chega e mostra um número ou tem uma coisa que acontece antes? Tem que escolher. Eu acabei pulando essa etapa aqui, ó. Entrada de dados, vamos lá. Cada um jogador determina se quer qual. O que a gente chama? Paridade. Ele escolhe. As opções são par e ímpar. Ou como o pessoal diz aqui no Paraná, Wimpar, né? Então essas são as duas opções. É que aqui eu só tô citando as opções. As opções são, mas não é a escolha dele ainda, né? Então, o outro jogador fica com a que sobrar. Os dois jogadores, ao mesmo tempo, mostram a quantidade de dedos esticados representando um número. Exemplo, 0, 1, 2, né? Isso tem que ser os dedos esticados, tá? Para não ter aquelas pegadinhas lá de, por exemplo, aqui, ó. Quantos dedos eu tô mostrando? Tá mostrando 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, nada a ver, tem que estar dedo esticado. Bom senso no par ou ímpar aí, né? Sempre tem um pessoal que joga um pouquinho depois e tal. A gente tá ignorando essas regras por enquanto, né? Cadê? Os jogadores somam os números apresentados por cada um. Agora entra. Agora vem aqui. Jogador 1 escolheu par e a soma deu par. Jogador 1 ganhou. Agora vou para outro C, né? Jogador 1 escolheu ímpar e a soma deu ímpar. Jogador 1 ganhou também. Nossa, mas ele ganha tanto com par quanto com ímpar. Se ele escolheu par e deu par, ele ganha. Se ele escolheu ímpar, deu ímpar, ele ganha. Se não,
Eu vou até fazer uma outra coisa. Se não, se. Se não, jogador 2 ganhou. Olha que cilada que eu fiz agora pra gente interpretar. Vocês conseguem perceber ali que tá meio confusa essa estrutura? Essa estrutura de se não, se não, se. E aqui, cara, você usou os dois na mesma. Sim, usei. O se não, ele olha para trás. E o se, ele olha para frente. Então é aí que a gente tira essa confusão. O se não, ele olha para trás, então ele olha para cima. Aqui, ó. Se o jogador 1 escolheu par e a soma deu par, ou seja, se eu tô com um e aqui, quer dizer que as duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Tem que ter ele escolhido par e também a soma tem que dar par. Aí o jogador 1 ganhou. Se não, quer dizer o quê? Que essa condição aqui não foi verdadeira. Então, digamos, se eu escolher ímpar e a soma deu par, então não entra nessa condição. Se eu tivesse escolhido par, mas a soma deu ímpar, também não entra nessa condição. Então esse senão quer dizer que essa condição inteira ela é falsa. Se aquela condição inteira for falsa, daí ele entra no senão. E dentro do senão eu tenho outro se. Se não for par e par, aí ele olha se é ímpar e ímpar. Daí, novamente, o jogador 1 ganhou. E caso contrário, ou seja, se não for o jogador 1 escolhendo par e deu par, nem o jogador 1 escolhendo ímpar e deu ímpar, nenhum desses dois casos, então o jogador 2 ganhou. Agora eu vou fazer uma afirmação cilada, né? Dentro desse código tem duas chances do jogador 1 ganhar, mas só tem uma do jogador 1 vencer. Tá certo isso que eu falei? O jogador 1 tem mais chances de ganhar do que o jogador 2? No par ou ímpar a chance é igual. Esse código aqui então, ele tá bugado ou ele ainda assim ele tá certo? Exatamente isso. O senão, ele não vai observar isso ou aquilo, ele pega qualquer resultado diferente do que está para trás dele. Então, esse cara aqui pega qualquer resultado diferente do que está para trás dele e depois ele adiciona uma nova regra. Esse cara aqui pega qualquer coisa que não esteja nesses resultados aqui, ó. Ou seja, esse aqui vai acontecer, isso aqui só vai acontecer em qualquer situação que nem isso e nem isso seja verdadeiro. Quantas situações diferentes que estão para baixo do senão? Ora, todas as outras. Portanto, aqui dentro, escondidinho, ele tem um caso lá de se o jogador 1 escolheu ímpar e o jogador 2 o jogador 1 escolheu par e a soma deu ímpar. E também tem se o jogador 1 escolheu ímpar e a soma deu par, né? Tem todas essas duas combinações. Então, se a gente for levar na ponta do lápis, o senão, ele serve para qualquer coisa. Ele entende qualquer caso que não esteja previsto antes. Pessoal, vocês entenderam até então o que é essa divisão do se, senão? Belezinha? Tá muito esquisito essa nova forma de código de ficar falando sem ser pegue tal coisa, execute tal coisa, faça assim sensado, sem ser orientado para a pessoa que está executando? Ou dá para entender? Beleza. Então eu vou citar um outro conceito que já está aqui na nossa tela e que a gente ainda não falou a respeito, que é o conceito de indentação, né? O que é indentação? Indentação é isso aqui, ó, é esse espaço que tem do lado esquerdo para determinar o que está mais para frente e o que está mais para trás. Na programação, a indentação serve, na maioria das vezes, como apenas um indicador visual, para você saber o que está dentro de cada coisa. Quer ver, ó? Eu vou fazer um exemplo aqui apenas de indentação, só para a gente poder considerar isso aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Sinchan. É assim que serve Sinchan? Agora é.
Grupo 2. Vou aqui. E deixa eu ver. Ok. Se eu perguntasse pra vocês, sem falar nada, só mostrando essa lista, sem falar nada, eu perguntaria pra vocês agora, vamos lá, alguém me responda. Quantas pessoas tem no grupo 1? Em que grupo que tá o Alceu? Quantas meninas tem no grupo 1? 2. Beleza. Eu não falei nada sobre a estrutura, eu não expliquei que, tipo, aquilo que tá deslocado pra frente faz parte do grupo, né? Só que batendo o olho já fica meio intuitivo, não fica? Por causa da indentação, a gente sabe o que é cada informação que tá ali. Então, se eu pegasse agora, eu vou avançar esse diagrama aqui. Pera aí. É assim que se escreve Bhaskara? Opa. Bhaskara, vamos ver. É no B que fica, então tá errado. É aqui, ó. Bhaskara. Se eu perguntasse aqui... peraí. Beleza. Se eu perguntasse pra vocês o seguinte, ó, eu só entreguei essa lista e não falei mais nada. E aí eu vou falar, nos temas do trabalho, eu vou perguntar qual é o tema que a Jéssica vai apresentar. Só olhando para essa estrutura, quem é que tem mais temas para apresentar? Marcela. Exatamente. Então, a Jéssica apresentar a raiz quadrada e aqui a gente tem a Marcela. Vocês viram que essa estrutura de ficar colocando para frente, ela já dá uma intuição do que está contido dentro de cada informação. Na programação, a gente precisa disso. Isso, a princípio, não serve para a máquina, serve para nós, para os humanos conseguirem entender o código. Aí se perguntar, mas por que o humano precisa entender o código? Eu não estou fazendo um código para a máquina ler? Sim, você está fazendo um código que a máquina tem que interpretar. Só que vale lembrar que se você fizer um código que é difícil para outra pessoa, outro ser humano entender, então daqui a 2 anos, ninguém vai conseguir entender o código que você fez. Então as pessoas não vão conseguir evoluir ele para algo mais e mais avançado cada vez. Ou seja, a gente faz um código pensando que ele possa evoluir no futuro. Por isso, sempre já vamos fazer ele usando indentação. Quando uma coisa está dentro de outra, a gente empurra um pouquinho para frente. Tem uma exceção muito importante para falar disso, que é a linguagem Python. Python, você precisa obrigatoriamente fazer a indentação, senão ele não vai entender da maneira correta que você espera. A indentação faz parte da interpretação do código. Nas outras linguagens, de modo geral, C, Java, JavaScript, né? C Sharp, não faz diferença. Você põe a indentação que você quiser para sua organização. Mas em Python especificamente, você precisa ter a indentação. Olhando para cá e pensando nessa estrutura de indentação, fica bem claro a gente entender que esse caso do jogador ganhou, isso aqui está dentro do senão? Beleza? Então a gente vai começar a usar a indentação de agora em diante. Beleza, pessoal? Então isso é algo que é importante vocês considerarem. Portanto, infelizmente não dá, até dá, você pode colocar um monte de espaço se for digitar a mensagem ali no celular, mas eu acho que vale mais a pena fazer no computador mesmo. Ah, Caio, mas e o bloco, como que eu faço isso? No bloco de notas. No bloco de notas você pode usar o Tab, né? Ou 4 vezes esse espaço ali, espaço, 4 vezes, só para empurrar um pouco para frente. O objetivo disso é visual, não importa se foi usando o Tab, se foi o espaço, se foi tirando um print dessa tela, colocando no Photoshop e arrastando pro lado, que dá 10 vezes mais trabalho do que apertar o Tab, né? Mas tudo isso vale.
Se você conseguiu garantir que, olhando o código, dá para entender que o jogador 2 ganhou, é uma instrução que está dentro do senão, então tá valendo. Ok, pessoal? Belezinha? Maravilha. Então, vamos ver, o próximo passo é, agora eu vou pegar um exercício, eu vou montar um exercício para vocês. E esse vai ser o desafio e a gente encerra deixando esse desafio em aberto. Eu só vou citar um outro detalhe sobre a organização aqui também do nosso encontro. Eu vou mudar ligeiramente assim a forma como a gente coloca os desafios. Eu vou fazer uma paginazinha e nessa página vai ficar os links para os desafios, o link para fazer para você enxergar ali o vídeo e tudo mais. Eu vou colocar em cada lugar, então fica um pouquinho mais organizado, dessa forma mais prática, porque, putz, esqueci onde que eu vou colocar isso aí, como que eu vou fazer? Cara, vai estar ali naquele endereço e pronto, beleza? Então, vamos lá, onde estou? Eu tenho que propor um exercício. Escreva um programa que colete 4 cartas pares do baralho, né? Só isso. Ó, eu só vou dar essa informação, beleza? Deixa eu ver. E receba a nota de um aluno numa escola onde a média é 7 e a recuperação é com 4, é a partir 4, e diga se ele passou direto, reprovou direto ou ficou na recuperação. Isso aqui é o seguinte, se a nota do aluno for 3, infelizmente ele vai ter que fazer o curso de volta, pelo menos aquela disciplina, né? Se a nota dele foi 6,5, ainda não atingiu o 7, então ele vai ter que fazer uma recuperaçãozinha. Se a nota dele for maior do que 7, ele passou direto. Então eu quero um programa que você vai entrar com a informação da nota do aluno direto já. Então, recebe a nota do aluno, pode ser num bilhete, né? Não tem problema. Ok? Pode ser o professor determinou a nota do aluno, a maneira que você preferir. Quem quiser colocar contexto ali, explicar ou fazer o código dando um pouco mais de detalhes, tá valendo. Esses aqui são mais simples do que o do achocolatado, de modo geral, ok? Deixa eu ver se eu coloco mais um. Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui. Deixa eu pegar minhas anotaçõezinhas aqui. Ok. Beleza. Então, assim, escreva um programa que encontre qual a taxa aplicar num parcelamento. Até 3 parcelas vou colocar aqui, sei lá, 2%. De 4 a 6 parcelas é 3%. De 6 a 12 parcelas é 5%. Caso o valor seja inferior a R$100, corta a taxa pela metade. O programa deve informar a taxa final. Beleza. Caio, esse vai ficar chatinho. Esses exercícios agora, diferente do exercício do achocolatado, eles vão envolver um pouquinho mais de você raciocinar a linha, raciocinar a lógica que está por trás disso, do que fazer várias e várias linhas digitando, tá? Eu gostaria que fizessem pelo menos esses 2 primeiros. Esse aqui eu coloquei ali como um extra mesmo, tá, pessoal? É um extra. Eu vou mandar depois esse texto lá para vocês, bem do jeito que tá aqui lá no grupo do WhatsApp. Na verdade eu vou mandar agora, a gente encerrando aqui eu já mando,
Mas por enquanto, alguém tem alguma dúvida do que é fazer em algum desses exercícios? De mais ou menos como que é? Lembrando que é a mesma lógica que a gente fez aqui, de usar essa lógica descritiva, tá? Tudo suci? Se alguém tiver dúvidas durante a semana, manda as dúvidas para mim, manda dar um grito, sinaliza pelo WhatsApp, pelo Discord, pelo caminho que achar mais tranquilo, sinal de fumaça, né? E por aí vai. Pode ser que eu, sei lá, você manda mensagem de tarde e eu só vá responder de noite. Se acontecer isso, peço desculpas, mas tranquilo. Estarei disposto a tirar qualquer tipo de dúvida. Mas também, dependendo da dúvida, se você se sentir à vontade com isso, pode mandar lá no grupo. Por quê? Porque às vezes o coleguinha vai conseguir ajudar também. Beleza, pessoal? Eu acho que é legal a gente criar ali esse senso de turma, comunidade, que vai ser produtivo para todo mundo. E eu acho que fechou, pessoal. Podemos encerrar por hoje e aguardo os desafios de vocês aí. Os resultados, as respostas do desafio 1. Muito obrigado e até mais.